O tema para a mensagem de hoje é quando olhamos para o que Deus fez. Amém? Busquei muito do Senhor desde o momento em que o pastor me convidou para estar trazendo uma palavra no decorrer desses cultos. E, Senhor, eu quero o tema. Qual o tema? O Senhor quer que eu fale do quê? Não tinha assistido nenhuma pregação ainda, não tinha ideia do que os irmãos iriam pregar, e o Senhor começou a tratar no meu coração sobre esse tema, olhando para o que Deus fez. Amém? Há um texto que se tornou parte da história dessa igreja, que é o que a gente lemos aqui, né? Salmo 126, versículo de número 3, que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Amém? Esse versículo, ele explica, aleluias, glória a Deus, está explícito, né? A alegria do povo, quando foram libertos dos seus cativeiros. Então ele mostra a alegria, né? E ele expressa aqui, porque o Senhor restaurou a sua sorte. E quando eu olho para nós nos sentimos, nos encaixamos nesse versículo. Nós não estávamos aprisionados em alguma coisa no nosso passado. Nós estávamos aprisionados, mas o Senhor mudou a nossa sorte. O Senhor nos restaurou. O Senhor nos tirou do cativeiro de pecado, de um lamaçal de pecado. E hoje Ele firma os nossos pés em uma rocha chamada Jesus Cristo. Então, como não ser grato ao Senhor? Como não rasgar o nosso coração? Como não eternizar a nossa gratidão ao Senhor? E enquanto eu preparava essa mensagem, e eu falava: Senhor, fala comigo. Se a Tua palavra não falar com mais ninguém na igreja, mas corta o meu coração, fala comigo, fala comigo. Por que, Senhor? Por que devemos ser gratos? Por que temos tanto a agradecer ao Senhor? E aí faz parte do tema, entendeu? Olhe para aquilo que eu já fiz. Olhe para aquilo que eu já fiz. Você já tem motivo de sobra para agradecer ao Senhor. Se você olhar para trás, se você olhar de onde Ele te tirou, qual estado você passou por aquelas portas quando você chegou aqui, e a forma como você está hoje. Ele te resgatou ou não te resgatou? Ele te moldou ou não te moldou? Ele tem ou não tem transformado as nossas vidas? Irmão, eu posso dizer por mim, eu sei de onde Ele me tirou, e para lá eu não quero voltar. Eu sei, eu andava a passos largos para o inferno, mas a graça e a misericórdia do Senhor me alcançou. Hoje eu estou caminhando a passo largo para a glória, porque o meu nome está escrito no livro da vida. E isso não foi nenhum mérito meu, foi tudo Ele quem fez por mim. Foi Ele quem fez por mim, eu não sou merecedor. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Então, quando nós entendemos o quanto nós devemos ser gratos, nós expressamos, nós declaramos. Aleluias, glória a Deus. E eu quero te dizer que nós não estamos aqui nesta noite, irmãos, para comemorar 37 anos dessa igreja. Não estamos aqui para comemorar praticamente 4 décadas. Nós estamos aqui para olhar para o que Deus fez. Nós estamos aqui para ser grato ao Senhor pelos seus grandiosos feitos neste lugar. E aí o porquê desse versículo se encaixar na nossa realidade. Porque nesse período, grandes coisas fez Ele por nós. E é motivo de nós estarmos alegres. Se você entrou por essas portas com um semblante abatido, com preocupação, com alguma coisa que se distraia, se liberte disso em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa tocar ao seu coração neste momento, para que você possa ser grato ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então nós não estamos aqui para comemorar os feitos de 37 anos. Nós estamos aqui para olhar para o que Deus fez, que é o tema da nossa mensagem. E logo chegamos a essa conclusão, de que verdadeiramente grandes coisas
Ele fez por nós, Ele fez neste lugar, Ele fez através desses pastores, através dos tios e das tias, como o presbítero Caio aqui mencionou. Aleluias, aleluias. E eu quero relatar para você, aleluias, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Uma coisa grandiosa que Ele fez por mim, que Ele fez por nós, foi entregar o seu Filho para morrer por nós. Foi uma coisa grandiosa. Talvez nós não estávamos lá para ver, para presenciar o quão doloroso foi. Para mim e para você, talvez seja de graça, mas Ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço, para que hoje nós estivéssemos aqui libertos, livres de tudo aquilo que nos aprisionava. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluias. Esse versículo ele é tremendo, irmãos. Ele aqui mostra um pai entregando um filho por amor de alguém que não merecia. Eu e você não merecíamos. Não merecíamos. Diferente eu tenho duas filhas, Larissa e a Carol. Se elas fazem as coisas do jeito que manda o figurino, e elas querem algo da nossa parte, pai e mãe, quero tal coisa, nós agraciamos elas, abençoamos elas, porque fizeram por merecer. Não, umas meninas boas, estão fazendo direitinho, vamos dar sim, vamos comprar sim, vamos investir sim. Mas nós não merecíamos, e Ele fez. Amém? Você consegue entender a diferença? Entendeu? O amor de Deus para comigo e para contigo fez com que Ele entregasse o seu filho. Entregasse o seu filho. Quando eu e você vivíamos no pecado. Ou seja, Ele fez esse ato sem esperar nada em troca. Sem esperar benefício nenhum. Aleluias, glória a Deus. Vivíamos distante dEle, e mesmo assim, Ele fez por nós. Aleluias, e mesmo assim Ele fez por nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, foi o maior ato de amor, foi a maior entrega, foi o maior gesto da história, de toda a humanidade. E quando nós olhamos para trás, nós percebemos que a nossa história não foi escrita apenas pelo tempo. A minha e a sua história foram escritas pelas mãos de Deus. A minha e a tua história foi escrita pela mão de Deus. Mas quando, volto a frisar, quando eu meditava sobre isso, sobre o porquê da gratidão, o que trazer para este culto, e o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração. Aleluias. O porquê, meu servo, você precisa ser grato. E Ele me fez refletir, e Ele me fez rebobinar a fita, e voltar há muito tempo atrás. Aleluias, aleluias. Então a minha resposta não começa neste ano de 2026, nem tampouco em 1989. A minha história, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias, não começa quando Ele abriu uma porta de emprego. A minha história, ela não começa quando Deus respondeu uma das minhas orações. Aleluias. A minha gratidão volta muito mais longe. Ela volta
há mais de 2000 anos, ao monte chamado Calvário, lá naquela cruz, onde tinha uma cruz hasteada. A minha gratidão volta ali, aleluias, volta ali. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque foi ali que Deus escreveu o maior motivo da minha gratidão. Antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de eu existir, antes mesmo de eu conhecê-lo, antes mesmo de saber pronunciar o seu nome, aleluia, Jesus já havia morrido por mim, aleluia. A cruz foi a maior demonstração de amor da história, aleluias, glória a Deus. Foi ali que Deus resolveu o meu maior problema. E o meu problema não era financeiro. O meu problema não era conjugal. O meu problema não era emocional. O meu problema não era familiar. O meu problema era o pecado. O meu e o seu problema era o pecado. Aleluias, glória a Deus. E Jesus resolveu esse problema, se entregando pela sua vida. Aleluias, glória a Deus. Na cruz, aleluias, Cristo pagou o preço da minha culpa. Na cruz, Ele abriu para mim o caminho da salvação. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Na cruz, Ele me deu aquilo que eu jamais poderia conquistar. Ele te deu aquilo que você jamais poderia conquistar, a vida eterna. Foi naquele dia que começou a maior história de amor da minha vida. Aleluias. Depois que eu o conheci, Ele transformou o meu coração. Ele mudou minha maneira de pensar e de viver. Corrigiu os meus caminhos. Perdoou os meus pecados. Me levantou todas as vezes que eu caí. Ele me molda todos os dias. Aleluias. Me capacita quando sou fraco. E até aqui. Aleluias. Até aqui, 19 horas e 52 minutos do dia 19 de julho de 2026, Ele tem me mantido de pé. Amém? Irmãos, e eu falo isso com muita alegria, porque eu tenho amigos, conhecidos que foram dependentes químicos. Eu tenho aqui o irmão que acompanha a Cleide, faz um trabalho também de obra social em clínicas de dependência. E depois que a pessoa passa um estágio lá de 6 meses ou de 1 ano, que ele sai para a rua, todo dia é uma batalha. E quando chega ao término do dia, ele fala, mais um dia limpo. Aleluia, mais um dia limpo. Amém? Como eu não sou dependente químico, eu posso dizer, mais um dia que o Senhor me sustentou. Mais um dia que o Senhor me manteve de pé. Mais um dia que o Senhor tem colocado gratidão em meu coração. Porque eu poderia, como o salmista diz, estar em qualquer outro lugar 1000, certo? Mas eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Aleluia, porque é aqui que Ele manda a bênção dos céus. É aqui que Ele fala ao meu e ao teu coração. É aqui que Ele tem moldado o nosso caráter, como o presbítero Caio falou aqui, e tantos outros depoimentos também que tiveram anterior, falaram sobre a formação do caráter. Por isso a importância de nós servirmos ao Senhor e servirmos com gratidão. Porque poderíamos vencer o dia e deitar nossa cabeça no travesseiro, dormir e amanhã acordar, e aquela rotina diária. Mas não, quando você reconhece que as mãos do Senhor te sustentou sobre mais um dia, você tem ânimo e você se torna vencedor em Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, minha gratidão não nasce das bênçãos. Aleluias. Ela nasce do Salvador. Ela nasce no Salvador.
Aleluia. As bênçãos que eu e você recebemos diariamente, constantemente, é consequência. Sabe qual é o motivo? Jesus Cristo. Ele é o motivo que Ele se entregou numa cruz, aleluia, para que eu e você tivesse motivo de sobra para ser agradecido. Amém? Separei um trecho de um vídeo, a Bibi vai me ajudar. Eu gostaria que você prestasse atenção. São cenas fortes, não são? São cenas fortes. São cenas que tocam. Mas eu andei um período fora dos caminhos do Senhor. A minha mãe, desde pequeno, me ensinou que o caminho correto era aqui, o caminho do Senhor. Mas na primeira oportunidade que eu tive, perna para quem tem. Eu negligenciei todo esse sacrifício. Eu ignorei toda essa demonstração de amor. Eu andava cego. E minha mãe fazia convites para que eu viesse para a igreja. E eu falava, não mãe, hoje eu não vou não. Hoje tem jogo do São Paulo. Hoje eu vou sair com a Eliana. Outra hora a gente vai. Aí ela começou a arrastar a Eliana. Aí as duas vinham me chamar. E eu disse, não, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não. Estava cego. Estava cego. E aí alguém, inspirado, compôs uma canção que é essa história. E eu queria compartilhar com vocês aqui. E diz assim a canção: ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me eu não quis. Aleluia. 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 Glória a Deus. Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados sendo castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri. Aleluias, aleluias. E agora me alegro em sua luz. Aleluias. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me eu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Quem souber me ajuda. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Aleluia, glória a Deus.
E a canção continua assim, ó, mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus eu me escondi e abrigo seguro nele achei. Amém? Ele é nosso abrigo. Ele é nosso abrigo seguro. Aleluia. 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 1 Coríntios 1,18 diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Vou repetir, 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, igreja do Senhor, que estamos salvos, é o poder de Deus. Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Esse texto está dizendo que, embora a mensagem da cruz seja um absurdo para o mundo, mas para nós é a essência do amor, do perdão e da redenção cristã. Porque só através do amor e do poder de Deus é que nós somos restaurados. Só através desse amor e desse poder que nós entendemos o sacrifício que Ele fez por mim e por você. Só através do amor e do poder de Deus é que somos libertos. Só através do amor e do poder de Deus é que somos salvos. Só através do amor e do poder de Deus que estamos aqui nessa noite para ser gratos, para ser agradecidos. E olha que nós temos muitos motivos para ser gratos. Nós temos muitos motivos para ser gratos. Faça uma retrospectiva da sua vida e você vai encontrar várias possibilidades para você dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Esses dias eu fui de Uber trabalhar. Fui ligar o carro de manhã, não pegou. Tentei a segunda vez, deu certo. Entrei lá para dentro, deixei a chave na estante. Peguei o celular, tem o aplicativo do Uber para essas emergências. Chamei o aplicativo. Fui. Paguei R$98 para ir trabalhar. Depois paguei mais 109 para voltar, porque era horário de pico. Cheguei em casa, dei a partida no carro, o carro pegou, funcionou. Eu praguejei? Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu livramento. Não sei o que me esperava ali na frente. 1 Tessalonicenses 5,17, em tudo dai graça. Tudo dai graça. Talvez você não entenda o porquê disso ou daquilo. É a vontade de Deus que eu e você sejamos agradecidos. É a vontade de Deus que sejamos gratos. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem motivo para ser grato ao Senhor? Amém? Eu trouxe alguns pontos para que você seja agradecido. Amém? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 100. Aleluia. Se você não encontrar, não tem problema. A Bibita colocou no telão aqui, você pode acompanhar, que aí a gente fala a mesma língua. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos por 10 segundos. Lembre de algo que o Senhor Deus fez por você. Lembrou? Você agradeceu?
Irmãos, quem conhece a bondade de Deus nunca terá dificuldade para ser grato. Quem conhece a bondade de Deus não tem dificuldade para ser grato. Amém? Glória a Deus. Salmo 100 diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome. Aleluias. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Aqui o salmista diz a maneira como eu e você, servos do Senhor, deve entrar na sua casa. O versículo 1 diz que é com júbilo. O 2 diz que é com alegria e com cântico. O 4 diz que é com ações de graças. E no 5 ele nos revela o motivo. Porque o Senhor é bom. Então eu te pergunto, igreja, o Senhor é bom? O Senhor é bom? O tempo todo. O tempo todo. Ele tem sido bom, irmãos. Amém? Então, a gratidão é uma decisão. Eu decido ser grato. Eu decido pedir uma oportunidade de subir aqui e testemunhar. Sim ou não? É uma decisão. Aleluias. O salmista não diz: celebrem quando tudo estiver perfeito. Celebrem quando tudo der certo na sua vida. Não, ele simplesmente diz: celebrem, celebrai com júbilo ao Senhor. E ele não põe aqui as causas, motivos, só porque ele é bom, a bondade dele. Amém? Então simplesmente celebre. Alegria cristã não depende de circunstância. Hoje eu fui abençoado, eu vou celebrar, eu vou bem dizer. Eu estou passando por luta, estou passando por dificuldade, estou murchinho, encolhido, a voz nem sai. Irmão, não depende de circunstância, ela depende de quem é Deus. Quem é Deus na sua vida? Estou certo ou errado? Depende de quem é Deus. Não depende de circunstância. Hoje eu estou com o bolso cheio, minha conta está no azul. Hoje está no vermelho. Quem é Deus? O mesmo que deixou sua conta no azul. O mesmo que te permitiu comer pizza uma semana inteira, um mês inteiro. Hoje não tem a pizza, mas amém, ele mudou. Não mudou, ele continua sendo Deus. Então celebre da mesma forma. Celebrai com júbilo. Então, irmão, quem entende a cruz, consegue agradecer durante a luta. Está difícil? Tá, mas glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Ainda que, lembra da pregação de Abacuque? Ainda que esteja difícil. Mas Ele é Deus. Ele é Deus na minha, Ele é Deus na sua vida. Deus entregou seu filho por você, irmão. Você acha que Ele não vai tirar você da luta que você está? Seja sincero. Aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou, não te dará junto com Ele todas as coisas? Romanos 8:32, está lá. Está difícil hoje, mas amanhã eu vou estar bradando de vitória. Amanhã, o Kleber vai estar dando cambaiota aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. A gratidão nasce quando lembramos quem Deus é. Presta atenção, a gratidão nasce quando nós lembramos quem Deus é. Aleluia. Olha lá, olhando para o que Deus fez. Se você olhar para o que Ele fez, você sabe quem Ele é. Mas o salmista nos ajuda aqui. Sabei que o Senhor é Deus. Sabe o problema que nós temos, pastores que me ouvem? É que nós vivemos numa geração
onde nós só queremos ser abençoados, nós só queremos bênção, nós só queremos vitória, mas nós esquecemos do Deus abençoador, nós esquecemos do Deus provedor. Eu lembro do carro que Ele me deu, eu lembro da casa que eu conquistei, mas não lembro de quem deu, de quem trabalhou na minha e na tua vida. Lembra do testemunho do Adilson? Algumas sextas-feiras atrás, ele quitou a casa dele. Oh, glória! Aleluias! Quando você compra, X prestação, parece que não vai ter fim. Parece que você vai morrer e a dívida vai ficar. Mas ele estava vivo aqui, ó, subiu aqui, ó, para engrandecer o Deus que deu a ele. Como não ser grato, irmãos? Como não ser grato? Lembra do seu Criador. O salmista nos desperta isso. O salmista nos manda lembrar quem Deus é. Ele nos faz lembrar que nós somos o povo dele. Ele nos faz lembrar quem nós pertencemos. Ele nos faz lembrar que somos o seu povo. Somos ovelhas do seu pasto. E Ele nunca deixou de cuidar dos seus. Nunca deixou de cuidar dos seus. Aleluias. Aplicando aqui para a nossa igreja, está há 37 anos com essas portas abertas. Quantas gerações não já passaram por aqui? Quantas pessoas não já foram mencionadas aqui? Quantas pessoas não contribuíram com um tijolo? Com um cento de tijolo, com um milheiro de tijolo, com um assento dessa cadeira, com um recosto dessa cadeira, com uma coluna dessa que fizeram, com um forro que foi colocado. Quantas pessoas já passaram por aqui? Quantos líderes nós não já tivemos? Quantos cultos você sentado aí ouviu aqui neste lugar? Quantas lágrimas você derramou? Quantas orações foram feitas? Quantas orações também foram respondidas? Quantas almas, meus irmãos, foram alcançadas neste lugar, através da palavra do Senhor? Quantas famílias foram restauradas? Nada disso aconteceu por acaso. Foi Deus quem conduziu sua igreja até aqui. E Ele continuará conduzindo. Por mais 37, por mais 57, por mais 107, Ele continuará. Porque Ele é Deus, Ele não muda. Eu mudo, você muda. Mas Ele é imutável. É isso que a sua palavra diz. Então, meu irmão, a gratidão, ela precisa ser expressa. E o versículo 4 está dizendo isso. Entrai por essas portas com ações de graças. Ou você só entra por ali murmurando, pedindo. Entre com ações de graça. Entre com ações de graças. A gratidão não pode ficar só dentro do seu coração. O pastor falou isso aqui no sábado de Santa Ceia. Ele falou. E talvez você esteja perguntando, o pastor falou e hoje você está falando, mas por que eu não posso guardar no coração? Meu irmão, a resposta é clara. Quem ama, declara. Quem ama, declara. Quem reconhece, agradece. Quem recebeu graça, adora. Aleluias, e a graça dele foi emanada sobre as nossas vidas. Você tem ou não tem motivo para ser grato ao Senhor? A evangelista Rosângela aqui deixou o Salmo 150, o versículo 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Puxa aí, ó. Puxa de novo. Mais uma vez. Está respirando? Você está vivo. Agradeça ao Senhor. Quantos se deitaram como nós no dia de hoje, não tiveram a oportunidade de acordar hoje? Mas você está de pé, é pela misericórdia do Senhor. Não é porque você se cuida, não é porque você é acadêmico, não é porque você toma os medicamentos direitinho, não é porque você vai na academia, que você pratica atividade física. Não.
É pela misericórdia do Senhor. É pela misericórdia do Senhor. E eu não estou dizendo que nada disso que eu falei aqui não é importante, entendeu? Mas dê honra a quem tem honra, é Ele quem tem te sustentado, é Ele quem tem te mantido de pé. Hoje, nossa presença nesse culto é exatamente isso, é uma declaração. O fato de nós estarmos aqui hoje, nós estamos dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus nas nossas vidas, por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. Aleluias. Irmãos, eu olho para a minha caminhada recente, eu continuo vendo as mãos de Deus. Eu continuo vendo as mãos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Ainda hoje o Senhor continua abrindo portas para mim. Ele continua me ensinando, Ele continua corrigindo meu coração, Ele continua sustentando minha família, Ele continua fortalecendo meu ministério. Aleluia. Ele continua me dando forças quando eu penso que não consigo. Ainda existe batalha? Sim. Ainda existe desafios? Sim. Mas também existe um Deus, amém, que nos pega pelas mãos e nos sustenta. Aleluias, aleluias. Cada manhã Ele confirma a sua misericórdia. Ela não acabou, ela não acabou. Vou abrir um parênteses aqui. Eu não dei o meu testemunho no início da mensagem, que eu embuti ele aqui nesse momento. Como muitos sabem, nós somos do estado da Bahia. Nós chegamos aqui em São José dos Campos em 1990. Fomos morar aqui na Grande Tambi. Em 91, a minha mãe começou a frequentar essa igreja ainda ali na edícula. E aí ela me trazia junto com ela. E por aqui eu fiquei junto com ela durante 2 anos. Em 93, nós nos mudamos para Monteiro Lobato. Lá nós permanecemos por 4 anos. E aí, esse período, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Pouco recurso. Minha mãe tinha o dinheiro da passagem dela, mas não tinha como trazer. E eu: não, vai a senhora. Ela: não, eu fui semana passada, vai você hoje. Eu: não, pode ir. Pode ir. Não, não vou não, pode ir. Não vou hoje também não, pode ir. Quando viu, 97 eu voltei para São José dos Campos. Deixei casa de pai e mãe e vim tentar a sorte para cá. Vim para a igreja em 97? Não. 98? Não. 99? Não. 2000? Não. 2001? Não. 2002? Não. Em 2003, eu casei. Sabe aquela gata ali? É minha, está no meu nome. Eliana Diniz Almeida, é minha. Tem 2 princesas aí, Larissa e Carol. E o Gens. Precisa lembrar toda hora também, né, Caio? Brincadeira, rapaziada. Em 2003, a minha mãe veio pedir para o pastor se ele fazia o meu casamento com a Eliana. Eliana não era evangélica e eu estava distante. E o pastor falou assim: irmã Lourdes, a igreja não faz casamento de quem não frequenta na igreja. Eu faço dos membros da igreja. Mas em consideração à sua pessoa, eu vou fazer o casamento do Erivelto. E aí fez. Então, 2003 nós casamos. Construí família aqui, ele abençoou. Ele tem poder para abençoar em nome de Jesus. Estamos de pé até hoje. Aqui minhas filhas foram apresentadas nesse altar, para a honra e glória do Senhor. Uma em 2004, nasceu no finalzinho de 2003, e a outra em 2008. Coincidentemente, as 2 se batizaram aqui. Ele também fez o nosso batismo e o batismo das meninas.
E coincidentemente as duas se batizaram com 14 anos de idade, sem intervenção de pai e mãe. Quando falaram que ia se batizar, a gente, tem certeza? Olha lá, pensa direitinho. Tanto eu quanto a Eliana frisamos isso. É um passo muito importante que você vai dar na sua vida. Não, mas eu quero. Se eu pudesse, já tinha feito antes, mas tinha que esperar, porque o pastor disse que a gente tinha que se decidir, muito jovem também, não fazia. Enfim, fizeram. Vocês viram aí o testemunho da Larissa, sábado passado? Está aqui, há 22 anos, para a glória do Senhor. Amém? Aqui o Senhor fez muita coisa nas nossas vidas, e Ele tem feito, e eu tenho certeza que Ele continuará a fazer. Eu amo essa casa de oração, eu amo os irmãos, eu amo estar nesse lugar, eu amo a vida dos pastores, tenho amizade com eles, frequento a casa deles, me divirto com eles, fazemos alguns passeios juntos, fazemos alguma bagunça lá na casa deles, e são pessoas que estão sempre presentes na nossa família. Durante esse tempo nós tivemos várias perdas, perdi meu pai, perdi irmãos, são 3 irmãos que eu perdi sobrinha, perdi tio, em todas elas, Ele não mediu esforço para dar desta para a gente. Uma vez na perca de um irmão, nós nos envolvemos em um acidente, eu e mais 4 irmãos, envolvemos num engarrafamento ali na Dutra. Já pensou, velando um, quase vai mais 4 para o Beleléu? Mas as mãos do Senhor que está sobre esse lugar também estava sobre as nossas vidas. Amém, nos preservou, só tivemos danos material. Quando ligamos lá em casa, quem estava lá para poder se solidarizar? Pastor Renato, pastora Sônia. Amém? Então fica a nossa gratidão aqui, em nome da parte da minha mãe, dos meus irmãos. O senhor sabe o quanto o bacana estima vocês também. Fica aqui a minha gratidão, não só pela minha casa, mas pelos meus familiares também. Aleluia. E até aqui o Senhor tem nos abençoado. Amém? Fecha parênteses, porque isso aqui vai longe. O maior motivo da nossa gratidão é o caráter de Deus. O salmista termina dizendo, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Observe, o texto não diz porque Deus dá tudo, porque Deus deu tudo, porque Deus faz tudo. Não, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom, igreja. Deus é bom. Aleluias. Simplesmente por isso, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre, a sua fidelidade permanece de geração em geração. A nossa gratidão, ela não está apoiada em circunstâncias. Ela está apoiada no caráter imutável de Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. O segredo é continuar confiando. O segredo é continuar confiando. Você tem dúvida da bondade de Deus? Se você tem, pergunta para a mãe, que chorou, que clamou pelos seus filhos que estavam na droga, na distribuição. E hoje elas veem os seus filhos aqui dentro. Pergunta para elas, irmã, Deus é bom? Ou então você pergunta para esses filhos, que a mãe clamou, enquanto eles estavam perdidos nas drogas, e eles não queriam saber de nada. Mas o Senhor teve misericórdia, a graça do Senhor os alcançou. Hoje, são presbíteros na casa do Senhor, presbítero Leandro, presbítero Kleber, e o Kleber ainda tem um chamado pastoral. Amém? Será que a mãe clamou para que ele fosse pastor? Não, só clamou para que ele fosse liberto do vício, das drogas. Mas Efésios 3:20 diz o seguinte, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aquele que é
poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Esse Deus que é bondoso. Você ainda tem dúvida se Deus é bom? Pergunta para a irmã que teve câncer de mama e que Deus restaurou, que Deus deu a cura. Pergunta para o irmão Norberto, que sofreu também com essa doença de câncer e encarou com muita naturalidade, porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é fiel. Era isso que ele dizia para nós. E aí, irmão, como é que está sentindo? 100%. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Ele vai me tirar dessa. Você tem dúvida se Deus é bom? Pergunta para a Lucilete, que teve seu marido também acometido por câncer. E curou, restaurou. A Senão está com quantos anos, Lucilete? O Aceno tem quantos anos de idade? 75 anos, está aí, ó. Louvando ao Senhor. Amém? Deus é bom? Deus é bom. Você tem dúvida se Deus é bom? Pergunta para um viciado, para aquele que era alcoólatra, que pegava o seu dinheirinho, sua economia e torrava tudo na mesa de bar, de bilhar, tomando e bebendo e jogando. Mas Deus resgatou de lá. Não, aí não é o seu lugar, eu tenho algo melhor para ti. Plantou aqui, ó. Amém? Deus é bom. Tem dúvida se Deus é bom? Pergunta para Cris, desenganada dos médicos. Não pode ter filho. Não pode ter filho. Nayara está por aí? Aí. Fala um oi aí, Nayara. É filha da Cris, que não podia ter filho. Aí eu te pergunto, Deus é bom? Deus é bom. Deus é bom. Irmão, é dessa bondade que eu e você não devemos esquecer. Entendeu? Estou concluindo já, irmão. Estou concluindo. Quando comecei essa mensagem, disse que grandes coisas fez o Senhor por nós. Amém? E agora eu quero te dar mais 10 segundinhos aí de olho fechado, para você pensar em algo que Deus fez por você. Você já lembrou de um lá na frente? Lembra de mais um aí? Lembrou? Talvez você ouvindo esses depoimentos, você pense que foi uma cura, foi um emprego, foi um livramento. Foi a restauração do seu casamento, foi a conversão do seu filho. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é maravilhoso. Não está errado pensar nisso. Mas nada supera o Calvário, irmão. Nada supera o Calvário. A cruz continua sendo o maior presente da história. A cruz continua sendo o maior presente da história. Foi ali que recebemos perdão. Foi ali que recebemos vida. Foi ali que recebemos esperança. Foi ali que tudo começou. Aleluias! Se Deus nunca mais fizesse absolutamente nada por nós após a cruz, nós já tínhamos motivos de sobra para agradecer. Amém? Se você concorda, se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluias! Aleluias! Ainda assim, aleluias, Ele já teria feito o suficiente por nós. E para nossa alegria, irmãos, Ele não parou na cruz. Olha para o irmão que está do seu lado e diga, Ele não parou na cruz. Aleluias! Ele continua salvando, Ele continua restaurando, Ele continua transformando, Ele continua perdoando, Ele continua libertando, Ele continua nos abençoando. Aleluias! Ele continua sustentando essa igreja, Ele continua cuidando de todos nós, Ele continua escrevendo história na minha e na sua vida. Aleluias! Glória a Deus! Glória a Deus! Nesta noite, noite de celebração,
de 37 anos dessa igreja. Aleluias! Deus começou a obra neste lugar há 37 anos atrás. Muitas pessoas passaram por essas portas. Algumas já estão com o Senhor na glória. Outras estão aqui nesta noite. Houve dias de abundância e também houve dias de escassez. Houve dias de lágrimas e também teve risos de celebração. Aleluias, mas uma coisa nunca mudou neste lugar: a fidelidade de Deus para com as nossas vidas. E a evangelista Cris falou isso no culto de abertura, quando ela teve a oportunidade de trazer a palavra, que não estamos comemorando 37 anos de bênção, mas 37 anos da fidelidade de Deus neste lugar, 37 anos de fidelidade sobre a minha e sobre a tua vida. Temos motivos de sobra para ser grato ao Senhor. Temos motivos de sobra para ser grato ao Senhor. Temos motivos de sobra para sermos gratos ao Senhor. Aleluias. Se essa igreja hoje chegou aos 37 anos, irmãos, não foi por força do braço do pastor e da pastora. Não foi pela nossa força de braço tentando ajudar eles. Foi porque as mãos do Senhor sempre esteve sobre este lugar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Eu quero fazer uma declaração simples, que nós estamos fazendo aqui a todo culto. No 3, 2, 1, vamos declarar que grandes coisas fez o Senhor. Mas vamos fazer bonito. Valeu, faz de conta que nós ensaiamos o mês inteiro. 3, 2, 1. Por isso estamos alegres. Isso aí é na versão Almeida Revista e Corrigida. Na NVI, que é a nova versão internacional, diz o seguinte: em concordância, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, diz: de fato, aleluias, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. A NBV, nova Bíblia Viva, diz: é verdade, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Por isso, irmãos, toda a honra, toda a glória, todo louvor pertence ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus, louvemos ao Senhor em nome de Jesus.